nós vamos ter agora nossa escola dominical e logo após nós teremos aquele intervalo com a ceia, depois com a ceia do Senhor e culto continuando. Muito bem, meus irmãos, nós estamos tratando da igreja e de uma forma bem ampla. Por quê? Porque às vezes você fala assim, falar de igreja, de repente você vai direcionar somente para práticas da igreja e nós não fizemos isso. Nós estamos resgatando historicamente como que a igreja chegou até nós, até os nossos dias, a partir de Cristo. E tem uma história longa que não dá para você contar ela em poucas aulas. A gente faz um pequeno resumo, mas para que isso nos ajude a entender quando que a igreja esteve próximo daquilo que Deus espera na sua palavra e quando a igreja não estava próxima ou se afastou, as consequências disso, houve ajuste, houve um retorno para as Escrituras, enfim, houve fidelidade por parte da igreja. Essas coisas são importantes que a gente aprenda para a gente, uma das coisas, não cometer os mesmos erros. A palavra é uma só, mas as interpretações são inúmeras e algumas são exageradamente distantes daquilo que Jesus intencionou ensinar-nos. É nesse aspecto que nós, como igreja, precisamos atentar para essa história, desde o princípio, e ver onde nós estamos. Portanto, eu tenho falado bastante que quando nós entrarmos nas questões práticas, eu acho que semana que vem já começamos, prática da igreja de uma forma geral, olhando para nós nos nossos dias, a gente consiga olhar o que nós fazemos, se o que nós fazemos está de acordo com o que as Escrituras traz como princípio, preceito. Tá? Isso é muito importante. Eu quero hoje falar um pouco sobre a reforma, chamada Reforma Protestante. Esse não é um nome que ela recebeu, ela não começou assim, Reforma Protestante. Mas por que é importante? A reforma é tão importante, meus irmãos, que ela marcou a história do mundo. A reforma, ela marcou o mundo. Ela não apenas corrigiu um desvio na igreja. Não foi a reforma ali com Lutero, a reforma que aconteceu naquele dia, naquele momento, que mudou todas as situações da igreja. Não, de forma alguma. A igreja, meus irmãos, são pessoas são pecadoras. Mas ali deu-se o pontapé, né? Com todo o respeito, usando essa expressão pontapé, mas aquele início de uma reforma que mexeria com a igreja em vários aspectos ao longo de anos, décadas e até século. Fruto da reforma, fruto daquele princípio ali, que nem começou propriamente com Lutero, vai começar antes. E nós já vimos algumas coisas sobre a igreja e como ela vinha, a partir do século VI, mais ou menos, ela começou a se distanciar dos princípios bíblicos. Muitas coisas começaram a acontecer em torno da igreja e na igreja. A relação igreja-estado foi tomando uma dimensão que uma das marcas dos batistas, especificamente anabatistas também, no final eu vou dar uma palavra sobre isso, a diferença que há, rapidamente, só para vocês entenderem, era justamente a divisão mesmo de autoridades, igreja e Estado. A igreja deve ao Estado respeito às leis, todas as questões, mas o Estado não pode gerir a igreja, gerenciar a igreja, ele não pode conduzir a igreja. Hoje nós temos em vários países da Europa, a igreja, o Estado ainda sustenta a igreja. Esses dias eu vi um senhor falando que a mãe dele é um senhor, porque a mãe dele tinha 80 e poucos anos, ele deve ter uns 60 anos, ele dizia o seguinte, a manchete dele lá, por isso que me chamou a atenção, eu conhecia, né? A minha mãe deixou a igreja. E a mãe dele, eu falei, bom, deve ter uns 80 anos. Ela tinha 84 anos, eu acho. Porque chegou uma dívida para ela alta. Agora, eu estou falando desses dias. Uma dívida muito alta que ela tinha para com a igreja. É claro, para com o Estado, mas relacionado à igreja. As suas ofertas. Fique atento, meus irmãos, está vendo? Aí pode chegar uma dívida para você. As suas ofertas, hein? E ela é uma dívida que para ela pagar é impossível.
porque eram vários meses, uma diferença de oferta que ela não deu ao longo do tempo. Parece imposto de renda, né? E, enfim, quando ela foi ver, ela tomou um susto. Ela falou assim, não é possível, tem alguma coisa errada nesse negócio com relação à Bíblia, essas coisas. Eu não sei qual foi a conclusão dela, mas eu quero dizer isso. O Estado paga os sacerdotes, e isso não é muito bom. A igreja sempre aprendeu a sobreviver pelos seus meios. Por isso que a sua oferta, agora eu estou falando para nós, né? A sua oferta nos ajuda, a sua oferta ajuda ao corpo, a sua oferta ajuda a ter um banco para você poder sentar, a ter um sistema de iluminação, um prédio, e todo, o que é importante também, mas todo o sistema de ensino, um pastor, no caso aqui da nossa igreja, somente eu de tempo integral, mas ajudamos outros também, contribuímos, né, com a ajuda a questões missionárias, tudo isso aí é a sua oferta. Aí sim entra a nossa oferta, mas ela é uma coisa de coração, é uma coisa entre nós e o nosso Deus, é a palavra de Deus. Durante a Idade Média, que nós falamos a semana passada, a igreja ela foi crescendo, ela foi adquirindo muito poder político e governamental. Lembra que Constantino vai fazer aquela junção de igreja e Estado, ele não teve talvez essa intenção plenamente, mas ele começa a fazer isso e depois a igreja passa a ser a religião oficial do Estado, coisa que não era, né? Isso foi bom? Bom, a gente percebeu que a igreja cresceu muito em número, mas ela começou também a declinar espiritualmente. O clero passou a ser algo desejado, então, por muitas pessoas, às vezes nem vocacionadas, mas eles queriam participar do clero. Lembra que nós falamos da existência, começou a prática, né, da simonia dentro da igreja e do nepotismo, né? Pessoas que... simonia é comprar cargo, né? Você tinha dinheiro e você conseguia um cargo dentro da igreja, porque isso era importante. Isso dava um bom status. E o nepotismo por questões de você favorecer parente seu dentro do clero, dentro da igreja. Olha que situação que a igreja vai tomando. Então a igreja ela ia se afastando cada vez mais da igreja pessoa. Porque, meus irmãos, igreja não é isso aqui, por mais que nós chamamos, vou para a igreja. Eu, de manhã, eu falo, Valério, estou indo para a igreja. Mas a gente sabe, nós entendemos que igreja é o quê? O corpo. Se destruir isso aqui, a igreja permanece. Porque a igreja somos nós. Então, havia um afastamento cada vez maior do clero para com essa igreja, as pessoas, e uma aproximação muito crescente da igreja institucionalizada, aquela igreja governamental, aquela igreja que começa a criar também um sistema de governo, e esse sistema de governo se torna muito atrativo. Aí tinha riquezas, né? Essas coisas começam a entrar na igreja, riquezas, dogmas, as bulas papais, né? Aqueles documentos que o Papa soltava como documento oficial de Deus, os sacramentos, transubstanciação dos elementos, né, da ceia do Senhor, a salvação atrelada aos sacramentos, que eles chamam de sacramento, nós não chamamos de sacramento, essas coisas todas, indulgência, inquisição, também muitas guerras por causa da fé, doenças que também proliferaram naqueles períodos da Idade Média, chamado também de Idade Negra. Teve muitas coisas boas nesse período, meus irmãos. Ela chama de negra, né? Idade Negra, no sentido de que um tempo obscuro, um tempo como se fosse noite, mas tiveram muitas coisas boas também, mas muitas doenças, tá? Todas essas coisas estavam permeando a mente daquelas pessoas. Então, o povo, ele estava assim, um povo sem esperança. Olha para uma igreja sem esperança. O que é uma igreja sem esperança? Ela perdeu a essência. Ela perdeu a essência, não tem esperança. Não há mais uma resposta. A insegurança com relação à salvação. A salvação, meus irmãos, era chamada matemática mesmo da salvação naqueles tempos da Idade Média, ou parte daqueles tempos, principalmente mais para o século XII em diante. Eles diziam que débito, pecado, né? Débito era igual pecado, tudo bem. Então, eles associavam isso matematicamente, débito é igual pecado, então crédito é igual boas obras, é o que eles aprendiam. Então, eu faço boas obras, eu pago os meus pecados, os meus débitos.
Então, eles não viam na igreja e nos líderes uma resposta de Deus. Isso é muito triste. Eu digo que para o cristianismo, sim, é muito obscuro. É uma coisa que não se espera. A igreja ela não ter resposta de Deus para o povo. Nós falamos sobre o quê? Analfabetismo bíblico. Não tinham acesso à palavra. Introdução de misticismo. Afasta-se de Deus. Eu estou fazendo uma advertência, tá? Não mandando uma ordem. Afaste-se de Deus e vai entrar na sua vida tudo quanto é tipo de misticismo. Tudo. Você vai acreditar em uma porção de coisa. Essas coisas passaram a dominar as pessoas. E uma liderança que não mudava, uma liderança que não era acessível. E a gente termina, então, esse período, por volta de 1300, chamado de declínio, o princípio do declínio da igreja. A igreja como aquela corporação toda que a gente conhece historicamente do século XIV, mais ou menos até o século XIV. Daí nós vamos falar então da reforma protestante. E, então a reforma ela não começa com esse nome, como eu disse agora há pouco. Vamos fazer uma reforma protestante? Não, ninguém pensou nisso. Ela vem historicamente já sendo costurada, porque pessoas não concordavam com o que estava acontecendo dentro da igreja à luz das Escrituras. Não era um gosto pessoal, mas olhando para as Escrituras e olhando para o comportamento da igreja, dos seus líderes, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres levantaram um clamor diante de Deus e até publicamente. Então ela vai acontecer em 1517 oficialmente, né? Lutero, ele expõe as 95 teses lá na porta da igreja, da comunidade. A ideia ali daquelas teses não era um confronto, uma afronta à igreja lá em Roma, não era isso que ideia que Lutero estava propondo, mas ele queria convidar aquela comunidade acadêmica, pessoas que estudavam, que se preparavam para o sacerdócio, para debater o assunto. Sempre que tinha isso aí, as teses eram colocadas, aquelas teses as pessoas liam e os acadêmicos iam para debater aquelas teses. É isso que Lutero faz naquele dia, ali naquela cidade alemã. E ali, a ideia de Lutero era basicamente questão de indulgência, as indulgências. E, meus irmãos, começou a se pregar indulgência para resolver os problemas do pecado das pessoas. E Lutero percebe isso e ele já não gosta, mas o caso dele foi um caso bem específico, porque ela surgiu, ou teve o ápice, porque já vinha cobrando indulgência, obviamente, porque o Papa ele aceitou colocar um homem leigo. Eram 7 pessoas eleitas, elas tinham voz para eleger o próximo Papa, essas 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, 4 delas eram líderes, príncipes de lugares, né? Bem conhecidos, príncipes que tinham algum destaque. E 3 eram sacerdotes. Na falta de um desses sacerdotes, indicaram um homem que não era sacerdote. E além de ser leigo, ele não tinha idade suficiente para ocupar essa função. O que aconteceu? O Papa ele deu um jeito de arrumar a questão da idade, né? Ele emitiu um ofício e autorizou. E a questão do dinheiro, eles fizeram, a família desse rapaz, que chama Alberto, fez um empréstimo, né, nos bancos e pagou uma quantia muito grande para esse rapaz poder fazer parte desse grupo do Sacro Santo, né, que chama, Sacro Santo Império, eles que votavam. Então, você percebe aí que dando jeitinhos para resolver os problemas. Lutero percebe isso. O que mais assusta o Lutero é que, após isso, a quantia era muito grande, o Papa autorizou imediatamente esse rapaz, Alberto, a começar a cobrar indulgência na região para que esse dinheiro pudesse ser dividido em quê? Uma parte cobriria o empréstimo que a família tomou e a outra parte ia para a construção da Santa Igreja de São Pedro, lá em Roma. E aí que esse Alberto nomeia João Tetzel, né?
ele era um frade, e ele foi a serviço de Alberto e do Papa, né, a cobrar indulgências em todos os lugares. E aí, Lutero escreve as teses, fixa elas lá para esse debate na igreja lá. Bom, Tetzel começa a cobrar, em alguns momentos, ele é confrontado, né, pelo povo, mas ele vai cobrando, ele tinha a musiquinha, o Lucas já mostrou as letras da musiquinha aqui, né? E era isso mesmo, à medida que você ofertava, era um processo, né, como se fosse um processo também de purificação dos seus pecados. Vocês percebem o ponto que a igreja vai chegando? As ações que ela toma, os métodos, tudo isso aí, Lutero então ele fixa. Aí começa de fato, meus irmãos, porque não há mais um acordo. Depois isso aí é enviado para Roma, olha, Lutero está fazendo isso aqui assim assado, começam a perseguir ele. O governo alemão protege Lutero, entende que há verdade nisso. Então, começa a haver um desmembramento de muitos líderes em relação à liderança papal. Aquilo que no começo eles olharam, lá no ano 500, olhavam para a igreja como um lugar que ainda poderia encontrar justiça, agora já não é bem mais assim. A igreja, ela não proporciona justiça. E os reis, muitos reis começam a enxergar. Então essa reforma, ela começa já lá atrás, obviamente, por volta do ano 1200. No final vou dar só do ano 1100. No final eu vou dar só umas palavrinhas sobre isso, apontando alguns movimentos que aconteceram. Mas a Europa, meus irmãos, ela já começou, então, ela já possuía, na verdade, os estados nacionais. A Europa já estava fragmentada, não era um império único, sempre houve líderes, mas agora já não era. Os reis estavam comandando as suas regiões, então tudo estava mais fragmentado. É o que é a Europa moderna de hoje, basicamente. Começa assim, os países se formarem e fazerem a sua própria nação, seu próprio reino. E essa descentralização de poder ameaça o quê? A liderança do próprio Papa, né? A unidade já não era mais tão comum. Houve a desmoralização do Papa ou do papado. O rei francês, ele prendeu Bonifácio III, um papa chamado ambicioso e arrogante. Eu estou citando isso para a gente pensar o ponto que vai chegando. Prendeu o Papa. O Papa ficou preso, já por volta de 1300 e pouco. Havia uma briga pelo poder e nesse período já haviam 3 papas, em 3 regiões, o Oriente e o Ocidente, ok, e entrou agora um Papa de Pisa. Então, haviam 3 papas e eles brigavam, eles não queriam ceder um para o outro, para que já houvesse de fato uma unificação. A gente vai pegar e olhar para aquilo que eu falei, os movimentos antecedentes. Começa com os albigenses, né? São 2 movimentos que tiveram muitos, historicamente. Mas o que esse movimento trazia? Para a gente falar assim, isso era um movimento para melhorar a igreja? Sim, havia dentro deles essa intenção. Por exemplo, rejeitavam a autoridade da tradição da igreja, as bulas papais eles rejeitavam, opunham-se à adoração de imagens, a questão do purgatório. Então, estou falando de 1170. Essas coisas estão erradas. Basicamente, meus irmãos, é quando você está ouvindo ou alguém está te ensinando alguma coisa que você olha para a Escritura e fala assim, olha, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só que aquilo lá era um movimento histórico, é um movimento nacional, é um movimento mundial que acontecia com relação ao Papa ou à Igreja. Houveram os valdenses, que é Pedro Valdo, por volta de 1170, quase próximo do Albigense, mas foi depois, né? O Pedro Valdo, ele discipulava pessoas e ele confrontava os costumes também da igreja reinante. Esse grupo de valdenses, eles existem até hoje. Desse período, é um dos poucos, se não o único grupo que ainda subsiste. Você vai encontrar eles, inclusive, dizem que no Brasil, a Argentina, a região sul, né, parte sul, e vários países da Europa. Um grupo que começou lá atrás. E houveram pessoas também, como John Wycliffe, em torno de 1300 e pouco,
que acontecia com ele? Ele recusava-se a reconhecer a autoridade papal. Então, assim, 1300 e pouco. Condenou a doutrina da transubstanciação, aquela ideia, né, de quando a ceia está colocada, a elevar os elementos, e quando o sacerdote fala com Deus, né, em gratidão a Deus, aquilo se transforma em corpo de Cristo e também o sangue de Cristo. Nós entendemos apenas como símbolo. Ele insistia em que os serviços divinos na igreja eles fossem mais simples, como no Novo Testamento. Na verdade, a igreja ela tomou um escalonamento quase que impossível de ser chamado de igreja, né? A igreja se perdeu no seu clero, nas suas autocracias, nas suas burocracias, na sua forma administrativa, nos seus interesses particulares. E agora esse homem quer falar, está dizendo o seguinte: nós precisamos ser uma igreja, basta ser uma igreja simples, como no Novo Testamento. Às vezes nós não nos encontramos deparando com situações semelhantes nos nossos dias. Às vezes a gente está olhando alguma coisa que na verdade não tem ligação nenhuma com as Escrituras Sagradas. Depois dele vem John Huss, também, por volta de, ele morre em 1415, ele vai seguir o caminho do John Wycliffe e ele vai defender a fé. E ele vai morrer, eles vão propor ele um encontro amigável, mas depois que ele concorda, eles prendem e ele é queimado na fogueira lá, vivo. Para meus irmãos, muitas vezes, para que uma igreja volte a servir a Deus, preços altos são pagos. Quando nós vemos nos nossos dias, né, muitos pastores, muitos líderes, você vê eles estão sendo massacrados, e estou falando de uma forma verdadeira, sincera. Eles estão sendo massacrados porque eles pregam de fato o evangelho, eles estão sendo confrontados, né, pelo mundo. O mundo muitas vezes ele é apoiado por outros que dizem seguir a Deus, e nesses outros que dizem seguir a Deus não seguem, o mundo encontra bases para confrontar a verdade, ou os que falam a verdade. Não é muito diferente. Apenas ainda ninguém está indo para a fogueira diretamente, mas muitos estão sendo mortos ainda no mundo dos nossos dias. Quando chega então a reforma, meus irmãos, de maneira oficial, obviamente que nem Lutero estava prevendo isso, todas as partes da sociedade, fora alguns interesses particulares, pessoais, todas essas partes da sociedade, eles culminavam pelo menos em um ponto: a igreja estava distante do propósito de Deus. A igreja está longe, está afastada da vontade de Deus. Por isso que não foi muito difícil esses homens encontrar determinados apoios. A igreja não era mais portadora integralmente das bênçãos de Deus, já não havia mais uma confiança. O que eu vou fazer na igreja? Lembra que uma das marcas desse período foi um afastamento, uma tristeza, uma falta de esperança na vida das pessoas, nas famílias. Muito sofrimento, muita guerra, muita tristeza, e não tem resposta, nós não temos resposta. Eles não eram incentivados a ler as Escrituras, poucos tinham acesso de fato a palavra de Deus. Havia confusão, abandono, descomunhão. A gente fala muito isso nos nossos dias, até a ideia da descomunhão, esse isolamento que as pessoas começam a viver por uma decisão pessoal, muitas vezes. Ela entender que servir a Cristo não tem nenhuma relação com comunhão da igreja, e tem toda a relação. Então havia tudo isso, conflitos, ambições no clero. Era uma igreja triste, uma igreja sem sentido, uma igreja que não respondia às ansiedades das pessoas a partir das Escrituras. Então, a reforma a partir de Lutero ela vai abrir caminho para ajustes, de maneira que a igreja passe a olhar para Deus, conforme a sua palavra, o que ele deseja que a igreja faça, o que ela precisa ouvir à luz das Escrituras, e envolver seus membros. Igreja foi tomado como instituição. Igreja, ela é, acima de tudo, pessoas, são pessoas convertidas.
5 pontos bem básicos marcaram a reforma, né? Foram os pilares da reforma protestante. Ela não aparece desse jeito lá, mas foram as bases que a gente extrai da reforma, que é justamente a Escritura, somente a palavra de Deus. Por quê? Porque o que estava acontecendo não era bem isso. Somente a fé, sola fide, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Isso era um confronto direto ao próprio Papa, ao próprio líder da igreja. Então, meus irmãos, Lutero ele não buscava esse poder, apenas que as Escrituras conduzissem as decisões e a vida da igreja. Isso é importante. Se nós aqui começarmos a criar um ambiente muito gostoso, mas que a Escritura não conduz as nossas vidas, perdeu o sentido. Isso aqui passa a ser um clube. Um clube onde nós nos encontramos, fazemos festas e discutimos coisas. Mas aqui não é culto ao nosso Deus. Cresce então, por exemplo, o luteranismo lá na Alemanha. É óbvio, começa a crescer. Eles começam a olhar, olha, o que Lutero está falando, ele não ficou só nas indulgências. Tem sentido. Mas antes disso, meus irmãos, de 1545 mais ou menos a 1600 mais ou menos, quase 100 anos ou 100 e poucos anos, a partir de 1540 e poucos, a igreja lança também a contra-reforma. E ela vai fazer afirmações do que ela defendeu, o que ela faz. Ela vai fazer a contra-reforma, é isso. Ela vai defender, no entanto, ela vai adotar a Vulgata como a versão oficial da Igreja Católica para a Bíblia, por isso que nós não usamos a Vulgata é muito recente, a gente entende que ela não é a base para a pesquisa, para formar as versões que nós temos hoje. Aliás, tem um artigo do pastor Luiz Saião, aconselho vocês verem, põe lá no YouTube qual versão é a melhor. Eu ouço muitos irmãos perguntando às vezes qual versão da Bíblia é a melhor. E ele em 20 e poucos minutos dá uma aula. Ele é doutor, ele é hebraísta, né? Ele é biblicista, então ele sabe do que ele está falando. E ele dá uma aula ali sobre a Bíblia que você deve usar. Ou ele não aponta uma Bíblia, mas ele conta a história e você começa a perceber, de fato, uma Bíblia mais apropriada. E por que elas têm essas diferenças? E elas são úteis, todas elas são úteis. Então, a Contra-Reforma vai lançar, uma das coisas que na Contra-Reforma se lança é o quê? São as companhias de evangelização do mundo, os católicos. Surge a Companhia de Jesus, os jesuítas no Brasil, né? A gente aprende isso na história, né, do Brasil, e eles começam a evangelizar o mundo do jeito que eles planejaram. A Alemanha vai crescendo dentro da perspectiva da reforma, por isso que a Alemanha basicamente se torna um país de visão, né, bíblica luterana, visão denominacional luterana. Lá na Suíça aparece o Ulrich Zwinglio, ele vai iniciar um protesto aos ensinamentos da igreja, a igreja católica. É conhecido como Segunda Reforma, o que o Ulrich Zwinglio faz lá na Suíça, mas logo depois de Lutero. E ele defende o consumo de carne na quaresma e o casamento de sacerdotes. Então vocês veem que eles vão sempre colocando alguma coisa a mais, que eles estão falando, para que isso aí é praticado pela igreja se a Bíblia não condena, né? E vai fazendo essas coisinhas aí. E aí, meus irmãos, também surgem os anabatistas, que esse é um dos movimentos desse período pós-Lutero. Tá? Isso faz parte da reforma. Vai longe, vai até 1600 e tanto. Esse processo de ajuste. Mas os anabatistas, eles surgem. Eles vão surgir também ali em Zurique, mas eles vão dizer que a reforma está incompleta, e principalmente com relação ao batismo infantil. Essa é uma defesa que eles faziam. Tá? O problema dos anabatistas era a sua radicalidade. Eu não sei, mas nós precisamos aprender a defender a fé. Nós precisamos ser defensores verdadeiros da fé, fiéis ao que a Bíblia fala. O radicalismo não pode levar-nos a sermos ofensivos às pessoas, né? Os anabatistas começam a ser odiados não só pelos católicos, que vai exterminá-los, praticamente vai exterminar um exército, né?
mas também pelos próprios demais evangélicos. Eles chegavam a entrar num culto e eles interrompiam o culto, porque eles não concordavam com o que aquele pessoal ensinava e eles cessavam aquele culto à força. Por isso, meus irmãos, que ao mesmo tempo que tiveram uma contribuição muito grande com relação a Estado, igreja, Estado, batismos, pelo menos dentro da perspectiva, né, bíblica que eles entendiam, mas eles vão ser extremamente radicais e erradicados por causa disso. Dizem que os menonitas são os continuadores possivelmente dos anabatistas. Nós pregamos o credo batismo, o batismo adulto, sim. Não temos briga com aqueles que defendemos a separação entre igreja e Estado, mas historicamente nós não somos enraizados nos anabatistas. Nós viemos basicamente dos separatistas ingleses em 1600 e bolinha ali, 1609 já os batistas já vão aparecer, tá? Depois no final vou falar algumas crenças dos batistas. E a reforma, meus irmãos, continua, por exemplo, com Calvino, agora João Calvino, lá em Genebra, em 1500 e quase por volta de 1560, 1550 e pouco, 50 e pouco, 60, começa a desenvolver o calvinismo ali em Genebra. Mas lembrar, a gente fala calvinismo por causa de Calvino. A ideia da fé de que Deus, né, é o Senhor que elege, que salva, inclusive que dá perseverança a nós até o fim. Calvino faz um grande trabalho em Genebra. O trabalho ele não fica restrito apenas ao ensino, mas vai também atingir as camadas governamentais ali da região e de Genebra. Ele se torna um grande governante e se torna uma cidade ali muito agradável no aspecto de gerenciamento também. Calvino ele escreve as Institutas, tem muito material dele, ele escreve muitos comentários que tem até hoje, é usado até os dias de hoje, né? Então, coisas que você pode concordar e não concordar, mas são bons comentários. E veio o anglicanismo, tá? O anglicanismo é interessante, por quê? Porque não havia um rompimento ainda da Inglaterra com relação ao catolicismo, estavam ali caminhando, mas o rei Henrique, se eu não me engano, VIII, ele tem uma esposa e ela não dá a ele filho homem. Tinha uma menina, mas não nascia um menino. Ele deseja separar-se então da sua mulher e casar-se com outra mulher para poder tentar ter filho homem. Obviamente que a igreja de Roma não concede isso, então ele levanta de fato um movimento, ele faz uma associação, tem apoio de alguns bispos locais, sacerdotes locais, e faz um movimento então de separação, aonde ele é conclamado de fato o líder da igreja da Inglaterra, e aí depois é que vai se estabelecer, ainda tem um meio período aí que volta ao catolicismo com uma rainha, mas depois se estabelece o anglicanismo, muito parecido com uma teologia, vamos botar assim, protestante, com uma liturgia romana, católica. Então o anglicanismo tem um pouco disso, resumidamente, para não ser também infiel com eles na forma de expor aqui. E aí, meus irmãos, do anglicanismo, lá de João Calvino, todo esse trabalho que ele faz ali, mais adiante na Escócia vai surgir o presbiterianismo, né? Porque defende essa mesma doutrina estabelecida por João Calvino e John Knox, lá na Escócia. A reforma vai tomando toda a Europa e vai desintegrando aquele domínio católico romano. Aí começa a definir claramente a Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente chama nas abreviaturas de ICAR. Depois ela vai ficando diferenciada, vai separando, né, das demais igrejas. Os batistas, então, eles vão se fazer presente historicamente a partir então dos separatistas ingleses, que nós falamos, e eles vão ter algumas bases doutrinárias bem definidas também, como outros tiveram, os batistas vão ter. Em 1609 começa toda a história, eles vão para a Holanda, há todo um movimento, retornam, e já retornam, meus irmãos, com várias igrejas se formando ali na Inglaterra. Quais são os princípios, basicamente, da fé, então, batista? Vamos lá, senhorio de Cristo, algumas coisas só, tá? Muito disso aqui está em muitas denominações.
Tá muito, mas isso nós defendemos. Senhorio de Cristo, autoridade das Escrituras, autonomia da igreja local, isso é muito comum aos batistas e algumas outras igrejas, né, denominações, mas os batistas sim, autonomia da igreja local, tanto é que vocês podem perceber que a igreja decide, né, os seus caminhos, obviamente, meus irmãos, a partir sempre das Escrituras. A separação entre igreja e Estado, lembra que a gente falou dos anabatistas, né? Os batistas trazem isso também. Liberdade de consciência de cada crente, de cada cristão, de cada pessoa. Responsabilidade individual diante de Deus. Sacerdócio universal de cada cristão, de cada crente. Batismo e ceia tão somente como ordenanças de Deus para a igreja, de Jesus Cristo para a igreja. Batismos a partir da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, demonstrar a crença, né? Fé em Cristo. Ceia como memorial da morte de Cristo e assim por diante. Temos outras coisas também. Assim, meus irmãos, a reforma, ela vai encerrar um tempo em que a igreja ela não produzia vida. A igreja, ela não era uma igreja à luz do Novo Testamento, como Cristo determinou que a igreja deveria ser. A igreja se afastou. A igreja não lavava os pés, né? A não ser como um ato simbólico. A igreja não se juntava com o povo e estava pesado para o povo ser cristão. Eles nem sabiam como. E aí começa a reforma, vai trazer de volta a vida cristã baseado nas Escrituras. Por isso que é só a fé, só a graça, só a Escritura, somente Cristo e somente a Deus a glória. Porque a igreja vai voltar para esses princípios. A igreja ficou perfeita? Obviamente que não. Embora o seu Senhor é perfeito, a igreja é composta e conduzida por pessoas imperfeitas. Mas pessoas imperfeitas transformadas por Deus. E isso é importante. Pessoas que foram transformadas, elas precisam olhar para as Escrituras, para que a partir das Escrituras suas vidas possam ser conduzidas. Então, meus irmãos, essas bases que nós estamos vendo históricas, nós devemos olhar para elas como um ponto importante para que nós não cometamos os mesmos erros. As Escrituras em si não são suficientes. Mas a história nos mostra coisas boas e nos mostra também coisas extremamente desagradáveis, onde a igreja se perdeu. A igreja precisa de reforma de novo? Sim. A igreja precisa estar constantemente sendo reformada e trazida de volta para as Escrituras. Tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida, algum complemento? E eu não faço questão que os irmãos guardem isso na sua memória como coisa que não possa esquecer. É só consultar a história, vocês vão encontrar muito disso aí. Às vezes em livros diferentes, mas vão encontrar. Mas vocês compreendessem por que a igreja chegou aonde ela chegou. E o que aconteceu. E o que foi preciso. E onde nós podemos, de repente, cometer os mesmos erros. Ou erros parecidos. Então nós temos que aprender. A história nos ajuda. Pastor Antônio, por favor. A expressão, quando foi usada, que a igreja deixou de lavar os pés, deixando demonstrar a igreja oficial do império, é nesse tempo que surge a questão dos mosteiros e os monastérios, quando a igreja quer se tornar mais espiritual? Esta é a minha pergunta. Obrigado. Eu não saberia associar o tempo, né, em termos de... O lavar os pés foi basicamente uma expressão minha, que a igreja deixou de ser humilde, a igreja deixou de se encurvar diante de Deus, né, por isso que eu usei a expressão lavar os pés, porque o que vai acontecer com a igreja depois? Ela vai usar a cerimônia de lavar pés de uma forma simbólica para uma humildade que não existe, tá? Mas eu acho que as épocas não, elas não são conectadas. Mas o mosteiro, essa ideia de mosteiro e de isolamento, ela vem de fato num tempo em que se desejava ter uma maior conexão com Deus, criou-se
essas vertentes dentro do catolicismo, né? Seguidores domicianos, por exemplo, e várias beneditianos, né? Vários mosteiros é como uma forma de uma espiritualidade maior. Há quem defende isso como algo bom. Talvez sim. Mas, historicamente, você vai olhar para as questões dos mosteiros, vai justificar aquilo que nós estamos falando, de certa forma, do afastamento do clero, da comunidade, da igreja propriamente. Então, basta a gente pensar que, se uma igreja já estava com toda uma matriz de liderança grande e afastada do povo, vem aqueles que querem defender de fato uma fé verdadeira, mas se afasta, porque eles se isolam e criam os mosteiros, né? E ali há de fato, muitos mosteiros vão se transformar em ações favoráveis às comunidades locais, mas não foi tão comum. Eles basicamente, isso se tornava um afastamento, né, do líder, do clero, da sociedade e do povo. Isso marcou bastante esse isolamento e umas tentativas de solução que não era bíblica. O mosteiro, talvez, ele servisse para você, de fato, ter um crescimento. Talvez nós tivéssemos o mosteiro da primeira igreja, por exemplo, né? A gente tirar um tempo lá de reclusão para orar a Deus e crescer, né? Ter um tempo de oração, sei lá, talvez nem haja problema nisso. Quando que há problema? Quando isso é uma tentativa de solução de espiritualidade somente. Isso não se transforma em vida com a igreja e com o povo. E quando vem do clero, aí é perigoso. Porque tem que haver, né, Deus colocou, instituiu presbíteros, pastores, e se quiser usar eles usarem a expressão papas, padres, para que o povo conhecesse mais a Deus. Não o contrário, se afastasse de Deus. Então, as épocas, pessoal, acho que não têm uma ligação. Mas os dois símbolos, né? Os dois, de certa forma, eles foram compreendidos, né, e evidenciados de forma errada, aparentemente, porque trouxe resultado que não alcançou a comunidade de volta para Deus. Tanto que, né, eles vão continuar, eles existem ainda. Hoje mais fracos, mas existem. Eles vão continuar, mas a solução da volta para Deus, então, de fato, vai ser o quê? Vai ser a reforma que vai mexer na estrutura, na essência, onde eles estavam errando. Basicamente isso, né? Não sei se não está com precisão, mas é basicamente isso. Muito bem, irmãos. Semana que vem, uma linha aqui de trabalho para a gente pensar a partir de semana que vem, dentro das práticas da igreja, tá? E eu já quero entrar nisso, porque para mim agora não interessa muito a história da igreja moderna. A gente já falou sobre isso em tempos passados, e a história dos batistas, Lucas trouxe recentemente, então a gente não está muito preocupado com isso. Agora entrar na vida prática. Isso tem a ver comigo, com você também, tá bom? Onde nós estamos em toda essa história. Deus abençoe a todos. Nós vamos ter agora um período de café e um breve descanso, tomar água também. Retornamos logo a seguir.